Olá, olá, ótima tarde para você. Vamos a mais um programa Conexão. Quinta-feira, dia 27, vamos juntos até a 1 da tarde, te atualizando do dia a dia da nossa cidade. E claro, como sempre, aqui no Sofá do Conexão, tratando de assuntos importantes no nosso dia a dia, a gente aprendendo um pouquinho mais todos os dias nesse horário de almoço, onde a gente se encontra, onde quer que você esteja trabalhando, na sua casa, enfim. É sempre muito bom estar na sua companhia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um método que vem ajudando demais as pessoas, principalmente com ansiedade, enfim, e outros tipos de distúrbios. Nós vamos conversar aqui com o médico, o doutor Roberto Matos Coelho. Seja bem-vindo, viu, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Vanete. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar hoje aqui com vocês. A gente que fica feliz, viu? Porque vamos aprender um pouco mais. Ele que é da Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana. Ele vem explicar pra gente, aliás, temos até fotos e vídeos para daqui a pouco mostrar para você como é esse método. Eu nunca tinha ouvido falar e só de conversar aqui um pouquinho com ele, fiquei super interessada. Quando, doutor, que iniciou esse método? Bonete, o método ele começou em 1985 com o professor Anthony Barker, da Inglaterra. Mas já de prática clínica, ele já tem 30 anos de aplicação clínica. E como que você começou a também trabalhar com este assunto? O que te chamou mais a atenção? Isso, vamos dizer, é uma paixão antiga, né? Eu tomei conhecimento disso, acho que era por volta de 2012, e depois fui fazer as capacitações necessárias, né? E é muito interessante porque ele é aplicado para uma série de patologias, inclusive de diferentes áreas. Porque o princípio dele é a neuromodulação, é a modulação cerebral. É fazer estímulos que podem levar a um aumento da atividade da rede cerebral ou uma diminuição da atividade. Tá, então, ok. E eu fico imaginando, porque hoje a gente sabe muito bem, cada vez mais nós temos falado sobre essa questão da saúde mental, cada vez mais a gente tem também descoberto aqui novas doenças, distúrbios, e hoje ele vem falar sobre isso. E que bom, que temos aqui em Poços de Caldas essa clínica desse tipo de tratamento, tá? A gente vai falar muito mais sobre isso, trazer aqui todas as informações, inclusive envolve também a questão da dor. Sim, com certeza. É um tratamento bastante eficiente para casos de fibromialgia, para casos de dor neuropática. Inclusive, dores que muitas vezes podem ser provocadas por um tratamento quimioterápico, ou o paciente está passando aí por essa situação no tratamento para combate ao câncer, e acaba tendo como efeito colateral dores. Então, ele sim é eficiente nessas situações também. Olha que bacana, viu, gente? E a gente fala sempre, que a cabeça é que comanda todo o corpo, todo o restante. Então a gente precisa também ter esse tipo de conhecimento, e precisa se tratar quando for necessário. Que bom que a gente tem aqui. Eu acredito que na nossa região, como é que está essa situação com esse método, essa capacitação toda, esse tipo de equipamentos? Aqui na nossa região, é só Poços ou temos outros mais perto também? Aqui na região de Poços de Caldas, a nossa clínica é pioneira, Nós trouxemos equipamento e aplicamos aqui na área médica da psiquiatria, casos de neurologia, casos de dor. Existe um outro equipamento na Universidade Federal de Alfenas que é usado mais para pesquisa e para a área de fisioterapia. E na região mais próxima talvez é Ribeirão Preto, Campinas. Mas que bom, que a gente fala que aqui em Poços de Caldas a gente não precisa ir para outros lugares, sendo que a gente tem aqui. Já já vamos saber também qual é a porta de entrada e fique à vontade, você também aproveite a presença do Dr. Roberto Matos Coelho, que está conosco hoje para poder falar justamente sobre essa estimulação magnética transcraniana. Daqui a pouquinho a gente vai te informar melhor, trazer aqui essas imagens e eu tenho certeza que você vai compreender ainda, e ficar super feliz porque está aqui em nossa cidade tão próximo. E olha, fique à vontade também, nosso WhatsApp está à sua disposição,
992 30 30 40. Você pode ligar aqui na TV Poços também, fazer a sua pergunta, trazer o seu boa tarde. Muito obrigada aí pelo carinho. O 37216955. E lembrando que o programa passa simultaneamente também no YouTube da TV Poços. E olha, quero comentar com você sobre um cão, né? Infelizmente, um corpo de um cão foi encontrado aqui no Ribeirão, na Avenida João Pinheiro. Já já a gente vai mostrar isso para você. Temos também a informação, não é? Chegando aqui através da delegada doutora Juliane Emico, trazendo informações importantes sobre casos de polícia, né? Também aqui em nossa cidade. A gente fala já já sobre tudo isso aqui, te deixando super bem informado. Mas hoje com o doutor, a gente comentando aqui sobre esse método. Aliás, gostaria de saber, doutor, né, a gente falando aqui sobre esses transtornos, né? Nós já citamos algum, o senhor já citou algum aí, mas temos outros casos, né? Como é que a pessoa chega lá? Qual é a porta de entrada para poder se tratar com esse método? A primeira contato é feito, a gente faz uma avaliação, né? Uma consulta de psiquiatria, para avaliar o que é feito, o que precisa ser feito, ou se tem indicação. As principais indicações do método são depressão, ansiedade. Na ansiedade, a primeira coisa que melhora é o sono. Então, os primeiros benefícios já aparecem nas primeiras aplicações. E o sono, ele já demonstra que o tratamento, vamos dizer, vai ser bem sucedido. Olha. Ou tem grandes chances de ser bem sucedido. Então, depressão, ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno difícil de ser tratado. O TOC. O TOC, ele pode também, tem muito benefício, tá? A gente tem paciente aí que está respondendo muito bem, paciente com TOC grave, já há muito tempo de acompanhamento e que num período curto de tratamento apresentou uma evolução muito boa. Né? Inclusive a psicóloga que acompanha o caso está se mostrando bastante animada e bastante surpresa, né, com o tratamento. Como eu disse, dores, né, as dores neuropáticas. Existe tratamento para os casos de AVC. Nos casos de AVC tem que ter muito cuidado com a questão da convulsão, que é muito comum, né? Então é uma coisa que precisa ser avaliada com cautela, mas também é uma possibilidade. E também assim existem possibilidades em relação ao Alzheimer. Mas desde que seja um quadro leve e inicial. Então, no Alzheimer o foco é memória, atenção, orientação, nomeação de objetos, lembrar de palavras. Então, existem protocolos específicos. E fala pra gente também, doutor, por favor, quem pode se beneficiar desse método? Basicamente, no Brasil ele é aprovado a partir dos 18 anos. Né? Nos Estados Unidos já existe uma aprovação a partir dos 15 anos. Então todo o paciente que se enquadre nesses diagnósticos que eu mencionei, eles devem ser avaliados, né? Para ver se realmente eles são candidatos a isso. As contraindicações são basicamente são poucas contraindicações. Por exemplo, tem uma placa metálica na cabeça, o marca-passo é uma contraindicação também, porque pela influência magnética pode ter, né, algum comprometimento. O implante coclear também é uma contraindicação absoluta, ou clipes de aneurisma também são contraindicações. São basicamente essas, tá? Então é bem acessível à maioria da população, desde que adulta. E tem um período, não é? Como que é feito isso? Ou depende de pessoa para pessoa para poder manter esse tratamento? É por um período? Ótima pergunta. O tratamento ele basicamente se divide em duas fases. A fase inicial, em que são feitas ali de 20 a 30 sessões para se ter um resultado, em que se observa também esse resultado, né? Se ele foi satisfatório, se está de acordo com o esperado ou se o paciente não respondeu, né? Que também é uma possibilidade em todo o tratamento. Claro. E aí depois dessa fase de 20 a 30 sessões, geralmente 30, existe um período de manutenção que vai ser julgado conforme o caso e conforme a resposta. Esse período de manutenção pode ser de uma sessão por semana inicialmente e depois ir passando cada vez mais, que a ideia é manter os benefícios, né? Porque
precisa ter uma certa regularidade do estímulo para que seja mantido o benefício. Tem paciente com fibromialgia que conseguiu fazer um intervalo de 3 meses, sem nenhum sintoma. E após esse período retornou e tivemos que fazer novamente a estimulação. Olha Mas aí. isso varia. Com certeza, compreendo. Muito bem, a gente já traz aqui o abraço do Pedro, muito obrigada, viu? Tudo de bom. A nossa querida Ilza já está ligadinha com a gente, Márcio também, boa tarde para você, muito obrigada, mandando um abraço aqui ao doutor. Realmente é um assunto, né? A gente está aqui comentando aqui também com a Elisa, ela comentando, não sabia, né, que existia essa clínica com esse tipo de tratamento aqui em Poços de Caldas. Eu também fiquei surpresa e muito feliz ao mesmo tempo, não é? Porque afinal de contas é mais uma maneira da gente se cuidar sem precisar sair da nossa cidade. E que bom, não é? A gente está aqui, vamos mostrar para você também, já já, o Justa pode colocar aí, viu, Justa, quando tiver ok, algumas imagens para que a gente possa ilustrar, né, a nossa conversa aqui, o nosso aprendizado. Olha aí, a gente está mostrando para você. Doutor, conta para gente, essa paciente, por exemplo. Sim, nesse caso é um protocolo que depois vai aparecer, é um protocolo feito para dor neuropática, né? Então ali a bobina está posicionada sobre a cabeça da paciente e existem vários tipos, tratamento de dor neuropática. Então a gente faz um tratamento estimulatório, numa posição de bobina aqui no ápice da cabeça, chamado C3, e ela faz uma modulação das vias neurológicas da dor. E agora, a sessão demora quanto tempo também? É variável, depende. Né? Isso depende muito. Tem protocolos, a gente também, esse é um caso de um paciente com AVC, que a gente conseguiu um resultado. Lógico, esses tratamentos, principalmente do AVC, ele não é feito isoladamente. Esse paciente aí, ele é acompanhado pelo neurologista, ele é acompanhado pelo fisioterapeuta. Entendi. Ele faz toda a terapia ocupacional também, então ele é muito bem assistido e o que a gente conseguiu foi uma melhora mais rápida. Ele não tinha movimentação, ele não conseguia fazer essa movimentação de fechar a mão e também não conseguia erguer. Eu acho que no final desse vídeo ele deve erguer o braço. Olha, a gente está vendo ali em cima, né, o equipamento? Sim, a máquina ela produz um pulso magnético. Aquele aparelho todo ali ele serve para produzir um pulso magnético. Exatamente. Olha, gente, e é até bom ele explicar melhor pra gente, né? Porque eu também fiquei pensando, nossa, será que são raios, luzes, estímulos, não é? Magnéticos, então a gente já sabe que são estímulos mesmo, né? Isso, é um pulso magnético que essa bobina produz e esse pulso, ele atravessa o osso do crânio sem nenhum efeito e ele faz efeito diretamente no tecido cerebral, provocando a despolarização dos neurônios e com isso o estímulo nas redes neurais ligadas àquele local que foi feito o estímulo. Muito bem, e eu fico imaginando, tomara, né, que cada vez mais a ciência vá avançando, né, e trazendo novas perspectivas, esperança, né, para todos, principalmente a questão do Alzheimer, que a gente tem visto aí cada vez mais pessoas com Alzheimer e ainda não se descobriu, na verdade, um remédio, né, para esse tipo de coisa. A gente falando aqui do cérebro que comanda tudo, né, mas que bom que temos pelo menos já essa esperança na questão daí desses estímulos já na fase inicial do Alzheimer. Sim, o Alzheimer ele é uma doença bastante complexa, né? Sim. Então é importante que o diagnóstico seja precoce e dentro desses diagnósticos precoces, dos quadros leves iniciais, esse método tem apresentado bons resultados nas questões ligadas à memória, cognição, atenção, orientação. Então, e também deve ser usado junto com o tratamento medicamentoso, tá? Então, assim, não é um tratamento que é feito de forma isolada, ele é um tratamento que muitas vezes requer, no caso de depressão, no caso de ansiedade, ele requer já o tratamento medicamentoso previamente. E aí, nesses casos, por exemplo, de depressão e ansiedade, que o paciente não respondeu completamente ou satisfatoriamente, aí é uma outra camada de tratamento que a gente adiciona e que os resultados tendem a ser bem positivos. No Alzheimer especificamente, quando já não está mais no quadro leve da doença, os resultados não são clinicamente significativos. Existem ainda estudos
é uma área aí, um campo da estimulação magnética, da neuromodulação, que está avançando muito, mas hoje os melhores resultados são nos quadros leves de Alzheimer. Muito bem. A gente vai trazer aqui outras informações, né? Que bom que o doutor está aqui conosco hoje, nos explicando, trazendo aqui essas informações importantes e a gente aprendendo um pouquinho mais. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Conexão, logo após o intervalo. Fala pessoal, venho convidar vocês para a nossa conferência. Falta somente 2 dias. Vem curtir com a gente, não é mesmo, tio Carlinhos? É isso aí, pessoal. Apenas 2 dias. Venha, traga um convidado, traga toda a família, que vai ser um momento de adoração e de unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esperamos todos vocês. Na hora de abastecer, você pode otimizar o seu tempo aqui no Posto Shell da Avenida João Pinheiro. Lembrando que aqui no Posto Rafik, você encontra de tudo que precisa. É o posto que foi premiado o melhor posto do sul de Minas. Inclusive, a troca de óleo você pode até parcelar em 3 vezes. E aqui até os equipamentos são diferenciados, tecnologia alemã. Essa mangueira possui um bico que não permite transbordar o combustível na lataria do seu veículo. E se seu carro anda falhando, experimente colocar a legítima V-Power e vai sentir a diferença. Só para você ter uma ideia, a questão da segurança aqui é tão levada a sério que ninguém encosta a mão na hora de descarregar o combustível. O caminhão chega, o motorista descarrega e vai embora tranquilo e calmo. Você tem aqui um combustível de qualidade. Enquanto eles cuidam do seu carro, você pode aproveitar todos esses combos especiais e até esse cafezinho. Faça essa experiência, abasteça aqui no Posto Shell, no Posto Rafik, na Avenida João Pinheiro 330. Vem pro Rafik! A Floramar agora lhe oferece ainda mais comodidade e facilidade em seu cartão bilhete único, com a agência Amigo Whats. Inicie uma conversa hoje mesmo no WhatsApp através do número 35 98871 1397 e de onde estiver tem acesso online via chatbot aos seguintes serviços: recarga do cartão a partir de 5 créditos atualmente por R$ 30, bloqueio de cartão, atendimento personalizado, agência Amigo Whats conectada com você. 98871 1397. Floramar, de portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Muito bem, estamos de volta. Vamos mostrar aqui então para você, conforme eu comentei logo no início do programa, sobre essa questão, né? Um cão infelizmente veio a falecer e acabou sendo jogado. Acredite se quiser, a gente está mostrando para você essas imagens dentro do Ribeirão. É óbvio que com o mau cheiro, né? Já num estado avançado de decomposição, a gente está aí mostrando para você as equipes, né, da prefeitura que precisaram. A equipe da prefeitura precisou aparecer neste local. Nosso querido Josafá Rodrigues, do Ceará, esteve por lá conversando também com eles, né, e tentando, obviamente, né, a gente mostrando aqui para você, mas é justamente para poder conscientizar a população. Não faça isso. Inclusive, né, temos aqui uma sonora de um, né, desses participantes aqui dessa equipe toda que esteve nesse local. Vamos ouvir. Nós recolher o animal morto, põe no freezer, depois a Ecosul recolhe, leva para queimar, porque não pode pôr no solo mais para cuidar do meio ambiente. E a pessoa tem consciência, mas esse foi um animal que morreu natural, porque ele é selvagem, não é ser humano não. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Nós fizemos o recolhimento, agora não vai se cheirar mais.
dia. Qualquer caso desse aí pode avisar para a zoonose. Chama nós, os zoonoses, controle dos zoonoses, que nós vamos atender todo mundo. Que seja na rua, que na seja rua, no rio. Tem um dono, tá na rua, pode chamar nós que nós recolhemos. No rio também? No rio, na rua? Na rua, porque quando nós, se não der jeito na rua pro beira, quando dá jeito. Muito bem, olha aí, gente, ouviu, né, o servidor, o César, falando sobre essa questão, ele que está bem envolvido, né, todos os dias no seu trabalho, e falando aí sobre essa questão, né, de estarmos mais conscientes, não fazermos esse tipo de coisa, né, e pode acontecer, a gente sabe, né, o cão vem a falecer, mas a gente sabe também que não deve ser jogado dentro do rio, como foi este caso aí. Olha, um outro caso que também, né, acaba chamando a atenção, o dia a dia da nossa cidade, a gente contando aqui para você, tá? Também no setor policial, a gente traz aqui informações, inclusive a delegada hoje gravou falando aqui sobre este caso lá no Jardim Dom Bosco, né? A gente fala aqui que nossa cidade, obviamente, cada vez mais a gente está aqui mostrando situações, mas também mostramos o trabalho, né, realizado pela polícia, graças a Deus, na sua maioria, com muito êxito. E a gente falando aqui, né, de um jovem, 25 anos, é novo ainda, né, mas já está ali no mundo do crime, né, infelizmente já tinha também passagem pela polícia, é conhecido, né, cliente aí da polícia, e a gente comentando aqui para você. Eles fizeram, né, um cumprimento ali dessa prisão preventiva desse foragido da justiça aqui em Poços de Caldas. A polícia, cumprindo esse mandato de prisão desse homem de 25 anos, a gente está aí mostrando para você. Ele foragido desde novembro, né, do ano passado. Essa prisão ocorreu no bairro Dom Bosco, aqui em Poços de Caldas, no dia 26. A polícia reforçando aí essa situação, porque muita gente conhece, sabe, né, e deve denunciar. A gente deve ajudar esse trabalho aí da polícia, né? Pode ser anonimamente, você não vai se envolver nessa questão, vai simplesmente ajudar a polícia no seu trabalho, tá? Vamos ouvir então a doutora Juliana Emico. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Regional de Poços de Caldas, prendeu ontem um homem de 25 anos de idade na Zona Leste, no bairro Dom Bosco. O autor estava foragido da Justiça desde novembro de 2024, quando foi decretada a sua prisão pelo juiz da primeira vara criminal dentro da operação El Patrão. O preso, ele foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, cuja somatória da penas pode alcançar 33 anos de reclusão. Ontem, durante o cumprimento do mandado de prisão, a genitora do foragido ainda tentou lubridiar a equipe dos policiais, falando em voz alta que o autor não estava na residência, querendo dar tempo para que ele fugisse. Só que ele foi avistado pelos policiais pela janela e ele tentou fugir por um sótão que tinha na casa, um sótão que dava no telhado. Quando ele chegou no telhado, a casa já estava cercada e ele acabou se rendendo ainda no telhado da casa. E então aqui eu queria ressaltar também a importância da denúncia da população em ajudar nesses casos através do Disque Denúncia, que é o número 181. Muito bem, ouvimos então a sonora, não é, da delegada, a doutora Juliana Emico, falando aí sobre essa questão da denúncia que ajuda o trabalho da polícia, o Disque 181. Muito bem, a gente segue aqui, né? Um abraço todo especial, Vânia, muito obrigada. Tudo de bom também, né? Para você que está aqui ligadinho com a gente, Cida, um abraço para você, né? Todo mundo também parabenizando aqui o trabalho do Dr. Roberto Matos Coelho, falando aqui sobre essa estimulação magnética transcraniana. Aliás, né, nós vimos algumas imagens impressionantes desse trabalho, como é feito aí, né, com esses equipamentos avançados, tudo isso aqui em Poços de Caldas, ajudando nessa questão da depressão. Ele comentou sobre outros transtornos também, né, depressão, insônia, dores, né, e enfim, isso tudo vem ajudar as pessoas que apresentam esse diagnóstico. Mas eu te pergunto, doutor, como é feita essa avaliação, né, dessa evolução? Olha, deu certo, não deu certo? Estamos no caminho correto? Como é que é feita essa avaliação? Ótima pergunta. Na consulta de avaliação, né, da indicação do procedimento, a gente vai contemplar se existem critérios para o paciente passar pelo procedimento. Feito isso, geralmente nos casos de depressão,
ansiedade, dores, de fibromialgia, toque, a gente tem escalas validadas por artigos científicos em que conseguem medir a gravidade e dar um número objetivo para aquilo. Aí, após o tratamento, após a fase inicial, a gente reaplica essas escalas e vê se houve diminuição na pontuação. Então essa é uma forma objetiva de medida, e também existe a parte da entrevista e da consulta pós o tratamento, em que a gente avalia se o paciente, quais os benefícios que ele obteve, o que ele teve de melhora de sintomas, e também isso ocorre durante o tratamento, também essa parte da conversa e da coleta de informações. E também muitas vezes os familiares ajudam, trazem situações que melhoraram, trazem comportamentos que melhoraram. Olha, então que bom, né? É uma avaliação objetiva com escalas, né, validadas, escalas científicas, e também com relatos do paciente e de familiares. Muito bem, a gente traz aqui o abraço do Mário, que também está acompanhando, comentando aqui, ótima entrevista, e ele aproveita, né, comentando aqui que está mandando um abraço aqui para o doutor e está acompanhando a transmissão pelo YouTube da TV Poços. Muito obrigada, viu, Mário? Nem sempre é possível, né, estarmos aqui com a televisão, mas onde você estiver com o seu celular, né, com o seu computador, é capaz de você conseguir aí acompanhar toda a programação da TV Poços, inclusive o programa Conexão nesse horário de almoço. Obrigada, Mário. Temos aqui também outra pessoa perguntando se tem como assistir. Tem sim, né? Então pelo YouTube da TV Poços, não só neste momento que passa simultaneamente lá no YouTube da TV Poços, mas também depois fica lá para que você possa novamente, né, assistir, tirar alguma dúvida, ouvir novamente aqui as explicações do Dr. Paulo que está conosco, Dr. Roberto que está conosco hoje, tá? Dr. Roberto Matos Coelho, falando aqui sobre esse tipo de tratamento. Aliás, tem também, doutor, mitos ainda sobre esse tipo de tratamento? Com certeza, né? O principal mito é que existe uma confusão sobre o tratamento da estimulação magnética com o da eletroconvulsoterapia, que é aquele tratamento que ainda existe hoje, mas que tem um olhar sobre ele um pouco ruim, que é o do choque. Ah, né? tá. Ô, então, Júcia, coloca essas imagens novamente aí para a gente ir acompanhando, né, e esclarecendo também que então não é a mesma coisa, né? É um outro tipo de tratamento. Não é a mesma coisa. O tratamento da eletroconvulsoterapia é um tratamento também muito sério, validado cientificamente, mas ele é para outras situações. Tá? Ele é um tratamento para outras situações. Então ele pode ser aplicado, tem outras indicações, mas é para outras situações. Não é a estimulação magnética transcraniana, não é a eletroconvulsoterapia, não é choque na cabeça. Entendo. Olha aí, a gente está mostrando até o equipamento para você, a gente percebe, né, que o paciente fica sereno, Sim. fica deitado, Sim. não é? Por um tempo considerável, dependendo, né, da pessoa ou do problema, e a gente está aí mostrando para você, né? Falamos aqui, né, de diminuição das ansiedades, enfim, das insônias, mas e no caso, por exemplo, doutor, onde uma pessoa é muito acelerada, ou então ela é mais tranquila e precisa de um gás a mais, isso também funciona nesse caso reverso? A parte que a gente fala assim, voltada para cognição, para desempenho, é uma parte que está em estudo, tá? Não é aplicado hoje clinicamente, a gente não busca isso clinicamente. Então hoje o tratamento ele é mais focado para diagnósticos mesmo. Entendi. E para a gente, e não adianta só, por exemplo, ter um elemento do diagnóstico, a gente precisa ter um diagnóstico completo, né, que envolve uma avaliação médica e uma série de procedimentos, e não é simplesmente para um sintoma, né? E é um tratamento que, como a gente viu, o paciente ele está acordado, ele entra andando, ele sai andando. O que acontece geralmente pode ser um pouco de desconforto local, muito Claro. passageiro, muito leve, às vezes se precisar uma dipirona, alguma coisa, mas isso é raro também de acontecer. Então é um tratamento muito seguro e não precisa de sedação, não precisa de outros elementos mais complexos para ser realizado, né?
Muito bem. Olha, temos pessoas perguntando, mas onde fica, né, a clínica de estimulação magnética transcraniana que temos aqui em Poços de Caldas, viu? Depois a gente pode passar aqui o endereço para você também. Enquanto isso, enquanto ele toma uma aguinha, a gente dá uma chegada aqui na Zona Leste. Eu lembro a você, né, sobre essa loja Compensados Vitória. Tá aí na rua Dr. Mário de Paiva, 612, bairro Vila Nova, ao lado ali do Parquinho da Vila Nova. É lá que você encontra toda essa gama de produtos para você, dona de casa, deixar tudo arrumadinho na sua casa. Lembrando, né, as pecinhas que quebram facilmente, são frágeis, lá a gente encontra as luminárias coloridas de todas as cores, você encontra lá também. Aos profissionais que precisam, né, trabalhar aí com seladoras, com vernizes, essa linha completa de MDF, você encontra tudo por lá. E nichos também, tá? A gente lembra que fica ali na Compensados Vitória, no bairro Vila Nova, e tem até o WhatsApp para que você possa entrar em contato direto aí com os vendedores da loja. Muito bem, damos chegada também ali, quem vem da Zona Sul, passa em frente ao Hospital Santa Lúcia, a última marmoraria, você encontra as pedras decorativas lá na Marmoraria Contorno. Gente, todo tipo de pedra que você possa imaginar, pedras decorativas para entrada e saídas, né, de sítios, chácaras e fazendas, para você colocar ao redor da sua piscina, no seu jardim, você encontra lá. Eles são especialistas há anos, né, tradição já em nossa cidade, fazendo aí para você o que há de melhor, né? Estão conectados com as novidades. A Marmoraria Contorno trabalha com as pedras e também com móveis prontos, mesas, bancos, cadeiras. Se você quiser uma pia, um armário, fique à vontade, eles levam até você. É só você levar a ideia, tá bom? E eles vão confeccionar e ainda te surpreender. O nome é Marmoraria Contorno. E aqui no centro da cidade, em frente à Caldense, temos também a Cantina e Cafeteria Primo Piatto. É no Mercado Municipal, box 11 e 12. Que delícia, hein? A gente encontra o local já pelo aroma maravilhoso. É uma comida ítalo-brasileira, onde a gente come ali todo tipo de massa. Olha a chefe Cris, uma simpatia, e recebe todo mundo com uma alegria, né? Ela que, é óbvio, né? Todo mundo muito feliz por lá, porque realmente é um sucesso a Cantina e Cafeteria Primo Piatto. Aos sábados, então, gente do céu, hein? Tem que chegar cedo, mas eu fico muito feliz em saber que realmente ainda tem pessoas, né, com esse dom maravilhoso que é realmente a cozinha, né? Cozinhar é muito bom. Tá aí o atendimento. A Cantina e Cafeteria, eles servem o almoço até às 3 e depois um delicioso café. Dê uma chegadinha por lá. Mercado Municipal, né, o lado externo ali, box 11 e 12. Muito bem, doutor. Eu fico feliz, viu, que está trabalhando com esse tipo de equipamento, diferenciado inclusive, ajudando pessoas, né, com as suas mais diversas, né, apresenta ali tantos diagnósticos diferentes e trabalha então com outras pessoas, né? É praticamente um resultado multi, né, porque tem outros profissionais envolvidos. Perfeito, exatamente. A técnica, o método, ele abrange não só a parte médica, da psiquiatria, da neurologia, mas também ele pode ser, os psicólogos, as psicólogas podem também se beneficiar com um tratamento, além da psicoterapia, encaminhando para que a gente faça a neuromodulação. Outra também especialidade é a fisioterapia. Na questão da dor, a fisioterapia como uma terapia adjuvante também, uma terapia a mais do que já é feito pelos fisioterapeutas. Então, sim, ela é multidisciplinar e abrange uma série de profissionais. Inclusive, a gente tem recebido indicações, principalmente dos psicólogos e psicólogas aí. Olha que bacana, né? E através, então, desse equipamento que é colocado ali, né, recebendo essas ondas magnéticas, que acaba curando a dor que está até lá na perna, no pé, chega até lá. Sim, esse é, vamos dizer, o milagre, né, das vias neurais, né? Porque o cérebro, ele se conecta por redes, então tem várias redes que já são mapeadas. Então, muitas vezes, um estímulo feito numa porção superficial, ele pode ser sentido em outras regiões, principalmente na questão da dor. Quando é uma dor neuropática, uma dor herpética, por exemplo, pós
um herpes zoster, né, que é muito comum aí nos pacientes idosos, terem o herpes e depois desenvolverem a dor pós-herpética. Então é um tratamento bastante efetivo, bastante eficaz nessa situação, em que ela consegue modular, mesmo que seja, teve um herpes no braço ou nas costas, a aplicação sobre a cabeça consegue modular essa dor. Muito bem. Eu só vou falar o nome da clínica. Pode falar. Chama CEMT. A clínica chama CEMT, C-E-M-T, Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana. Ok. CEMT, é verdade. Isso. Tá aqui, CEMT, Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana. Muito bem. A gente traz aqui o abraço também da Vânia, tá ligadinha aqui, né, com a gente. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. Anderson também, um abração aí para você, né? Mandando um abraço aqui ao Dr. Roberto, que está conosco hoje, parabenizando, inclusive, né, pelo seu trabalho. E realmente a gente fica muito feliz de abrir as portas, né, conhecer um pouco mais, né, desse tipo de tratamento que temos aqui em Poços de Caldas. E é importante a gente falar porque temos uma vasta região aqui ao nosso redor, e muitas pessoas, obviamente, se beneficiam, porque aqui em Poços de Caldas já se tornou também um polo, né, para poder o tratamento de saúde em todas as áreas, em todos os sentidos, e a gente fica feliz também de poder, né, levar essa informação que aqui em Poços de Caldas temos também essa clínica que trabalha aí, né, em relação, para ajudar aí a todo tipo, que ele já comentou aqui, nesse tipo de, né, de situação, de transtornos, de dor, enfim. E realmente é muito importante. E cada dia mais a gente tem percebido, né? Que bom que tem um aumento, sim, desse tipo de diagnóstico, mas também porque atualmente a gente também tem esse estudo que está avançando cada vez mais, não é, doutor? Perfeito. Hoje também teve o evento da pandemia, né? Que trouxe um alerta muito grande para a população em geral sobre a saúde mental. Teve um impacto muito grande, né? Que a gente sente ainda hoje e provavelmente vai continuar sentindo, né? Então, existe uma consciência maior das pessoas e também uma ocorrência maior do número de casos, né? Sendo pela pandemia, sendo pelo próprio modo de vida moderno, que a gente precisa sempre estar correndo, fazendo muitas coisas. Isso muitas vezes pode levar a algum quadro, né, psiquiátrico, ou também a longevidade maior das pessoas também propicia que apareçam mais doenças por estarem vivendo mais. Então é uma demanda crescente. E falando um pouco aqui da região, a gente recebe sim pacientes de Varginha, pacientes de São João da Boa Vista, pacientes de Alfenas, né, pacientes de Andradas. Então existe essa procura regional, sim. Que ótimo. E você também sentiu na sua clínica o que aconteceu com muitas pessoas, a gente ficou sabendo aqui, né, que realmente pós-pandemia, gente, as pessoas parecem que ficaram, obviamente, né, dentro das suas casas, atendendo aí muitas vezes, né, até pelo telefone, mas depois as clínicas, principalmente psiquiátricas, né, as outras clínicas, as pessoas buscaram a questão da saúde, porque realmente fez muito mal a todos nós, né? Ficamos ruins, ficamos depressivos mesmo dentro de casa, muitos não conseguiram sair daquele estado, não é? E na sua clínica também foi sentido isso? Com certeza, é um efeito que, como eu disse, eu acho que ainda vai perdurar mais um tempo, até que isso volte ao normal. Existe muita consequência em relação também à parte educacional, que a gente observa das crianças, né? Então, acabou que invadiu muito toda a sociedade de uma forma... E o ponto, se é que isso teve um ponto bom, foi realmente essa percepção de que saúde mental é importante. Isso, eu também acho. Que as pessoas precisam se cuidar, que valorizar isso, ir atrás. Então, se a gente pode falar de um ponto positivo, eu acho que seria esse. É verdade, viu? A gente precisa cuidar mesmo, né? E que bom que a gente está falando sobre isso. Gente, temos aqui uma geladeira para ser doada, né? Até agradecer essa pessoa que está aqui doando. Um beijo para você, viu, Nancy? Só que ela fez um detalhe, né? Ela sublinhou aqui dizendo, Ivonete, eu gostaria que fosse doado para uma pessoa que realmente precisa, uma família carente, não é? Então, se você conhece uma família carente que está aí precisando de uma geladeira, a Nancy está aqui, não é? Querendo doar. Ela diz assim, por favor, que seja realmente uma família carente, tá bom, Nancy?
Se Deus quiser, daqui a pouco a gente recebe aqui, né, o nome de alguém que esteja realmente precisando e a gente te agradece desde já. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 99230 3040. E temos aqui o abraço também da Rita, mandando um abraço todo especial para a nossa equipe e para o convidado, o Dr. Roberto, que está conosco hoje. Ela dizendo que sofre demais com insônia. Se esse tratamento é só particular ou conseguimos também através do SUS, tomara. A insônia, especificamente, ela é um diagnóstico complexo, né? Então, o tratamento, ele não visa o tratamento da insônia. A insônia, às vezes, ela precisa de outras avaliações, às vezes tem causas respiratórias, né? E precisa de uma avaliação específica do diagnóstico. O que ela funciona por sono é nos quadros de ansiedade. Quando é fechado um diagnóstico de um transtorno de ansiedade em que o sono está alterado dentro desse diagnóstico. Então essa é a atuação sobre o sono, porque a insônia ela pode ter muitas causas. É verdade. Inclusive existe uma especialidade dentro da medicina que é a medicina do sono. Então precisa ver direitinho qual é a causa dessa insônia. E hoje esse tratamento ele ainda não chegou no SUS, né? Muitas vezes até os planos de saúde também têm dificuldade de cobrir esse tratamento. Olha aí, gente, mas de qualquer forma, é importante saber que temos aqui, e eu acho que é importante também dar uma chegadinha na clínica, conversar, porque né, a gente acredita que tudo é possível, conforme nós mostramos aqui neste vídeo, e a sua saúde realmente tem que estar aí em primeiro lugar, tá? Um abraço para você, e falando em insônia, te entendo muito, hein? Tá aí, um abraço também todo especial, já tem gente escrevendo aqui pra gente sobre a geladeira, tá? Vamos para um breve intervalo? Voltamos já já no Conexão. Fala galera, estamos aqui para convidar vocês para a nossa conferência do tema Céus Abertos. Faltam 4 dias para o início da nossa conferência. Você e a sua família, vocês são todos convidados. Venha você também. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Nós, cafeicultores, enfrentamos muitos desafios no último ano. Todos superados pela família Coxo Pé, com muito empenho e união. Neste ano, em que a cooperativa está celebrando 90 anos de cooperativismo regional, distribuiremos aos nossos cooperados mais de 120 milhões, referentes às sobras obtidas no ano de 2021. E tudo isso é possível porque você, cooperado, é o principal responsável pelas nossas conquistas. Uma parceria alicerçada em confiança, que gera frutos e resultados. Comemoramos, junto com vocês, mais um balanço sólido e de muito sucesso. À família Coxo Pé, o nosso muito obrigado. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão. Obrigada aí pelo carinho da sua audiência. A gente trazendo aqui as informações para você. Gente, olha, eu quero mostrar para você que a Guarda Municipal, né, esteve dentro do Colégio Municipal também, fazendo ali um treinamento, orientando não só os alunos, professores, enfim, para que em situações que não diz respeito aí à questão estudantil, que eles possam saber como se orientar, né, para poder evitar, inclusive, as pessoas que ficam ali, de repente, acontece alguma coisa, não sabe nem
como começar, para onde ir. Então, a gente está aí com esse treinamento que aconteceu lá dentro. Vamos ver. Um treinamento, né, com foco à aplicação do aprendizado, conforme preconiza as instruções, né, dos manuais da GCM. Esse treinamento muito bem pensado, muito bem elaborado pelo nosso secretário Rafael e o nosso comandante inspetor Bastos. Nos enviaram para cá hoje, né, para exercer desenvolver, né, essas habilidades, né, a aplicação real, né, no campo daquilo que é feito em sala de aula. São 6 viaturas médias, né, e 8 viaturas motocicletas de 700 cilindradas e 350 cilindradas. Estamos fazendo um treinamento, é uma sequência de trabalho da Guarda Civil Municipal. Nós estamos fazendo um treinamento com o instrutor de Ribeirão Preto, mais uma vez, evoluindo não só a Guarda Municipal enquanto instituição, mas cada guarda individualmente para o atendimento das ocorrências, principalmente em escolas do município. Então, esse envolvimento da Guarda Civil Municipal com as escolas e saber, né, como atuar, de que forma atuar, em que momento atuar nas ocorrências envolvendo escolas. Então, nós estamos aproveitando esse instrutor que está aqui em Poços, né, da Guarda de Ribeirão, para fazer um treinamento com as nossas escolas do município. Muito bem, tá aí a gente falando desse treinamento que ocorreu ontem dentro da Escola Municipal, né? A gente falando aí do trabalho da Guarda Municipal em campo, né? Como vimos aí, lembrando que essa forma de organizar, manter a calma, né? Quando não se sabe o que fazer. E olha, gente, um detalhe importante, foi encontrado novamente dentro do banheiro um bilhete, né? Um recado ali que tem um cunho, né, de ameaça. Então isso aconteceu junto com esse treinamento, no mesmo dia encontraram também esse bilhete e é realmente muito importante, hoje cedo, né? Desculpa, perdão, foi hoje cedo que aconteceu esse treinamento e é muito importante mesmo, né, que a guarda se faça presente nas escolas principalmente. A gente está falando aqui, né, de saúde mental, falando dos cuidados com a nossa mente e não se sabe exatamente o que passa na cabeça de alguém para deixar ali um bilhete de ameaça ou fazer alguma coisa qualquer, não é verdade? Então a gente está aí, né, com a guarda dentro da escola, juntamente com o secretário Rafael, enfim, fazendo esse trabalho aí de orientação para manter, obviamente, né, uma forma de organizar, manter a calma de todo mundo para que todos possam saber o que fazer. Parabéns! E falando nisso, o inspetor estará conosco na próxima semana aqui no Conexão. Muito bem, e hoje a gente conversando aqui, né, com o Dr. Roberto Matos Coelho, falando aqui sobre esse tratamento lá na Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana, mais conhecido como CEMT, não é isso? CEMT. É onde você encontra aí o doutor falando sobre esse trabalho. Doutor, aproveite, né, esses minutinhos finais, traga para a gente também uma mensagem importante. A partir de que momento, né, que as pessoas realmente precisam se preocupar, buscar aí essa questão da saúde? Eu acho que saúde as pessoas têm que buscar, né, o tempo inteiro, né? As pessoas têm sempre que tentar se melhorar. Mas quando a gente fala do método da estimulação magnética, eu acho que é importante quando já está estabelecido um tratamento medicamentoso, tá? Então isso é uma prerrogativa bem importante, já está em tratamento, pelo menos com a medicação. Essa medicação não está tendo o efeito desejado ou ainda está insuficiente, né? Ou em alguns casos está em tratamento psicoterápico também, né? Com as psicólogas ou com os psicanalistas. E também o resultado ainda não está num nível desejado. Para os pacientes de dor, eu acho que é uma modalidade extremamente benéfica, tá? Porque muitas vezes o paciente de dor já é um paciente polimedicado, com uma série de outras complicações. E o principal é que esse tipo de tratamento ele age de uma forma única. Ele faz uma modulação direta nas redes neurais. Então não tem nenhum outro tipo que trabalha dessa forma. Então é uma outra camada de tratamento, só que com um método, uma forma de ação única. Então é muito, agrega muito muitas vezes. Às vezes pode até continuar com os outros tratamentos, e geralmente continua, é necessário, só que ele adiciona uma outra camada e leva os benefícios a um outro patamar. Geralmente os benefícios são
muito maiores quando a gente adiciona o tratamento da estimulação magnética transcraniana. Muito bem, a gente fica muito feliz, obviamente, né, se você precisar, o telefone do doutor estará aqui conosco, a gente vai poder te ajudar também nesse sentido, tá? E parabéns, doutor, por estar cada vez mais trazendo essas novas tecnologias, novos conhecimentos, porque eu sei que vocês precisam estar o tempo todo se atualizando também, não é? Para poder estar cada vez mais cuidando de uma forma melhor e com inovação. Perfeito. Eu particularmente mantenho um contato com a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, onde nós estamos desenvolvendo projetos para desenvolver na área da estimulação magnética transcraniana. Para ter cada vez mais novidades e boas novidades, validadas cientificamente. Muito bem. E falando nisso, já que estamos falando de mente, fazer algo diferente, né, ajuda também para que a gente possa manter nosso foco, nossa saúde mental? Com certeza. Eu acho que a prática de atividades prazerosas, de você se permitir fazer algo que você goste fora ali dos compromissos diários, eu acho que é extremamente benéfico, né, para as pessoas viverem bem, para poder até diminuir os níveis de estresse, para poder administrar essa vida moderna aí de uma forma mais saudável, né? Hobbies, esporte, bateria, jiu-jitsu, ele faz, viu, gente, ó. A gente ficou muito feliz mesmo em conhecê-lo pessoalmente, um ótimo trabalho. E olha, gente, em relação à geladeira, já encontramos então a pessoa, viu, que vai ganhar. Nancy, desde já, muito obrigada. A gente vai fazer essa ponte, essa conexão entre quem vai doar e quem vai receber. Muito obrigada, viu, a todos vocês. Muito obrigada mesmo. Um abraço à nossa equipe. Doutor, volte sempre. Nossas portas estarão sempre abertas, viu? Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada e até amanhã. Tem sorteio por aqui, viu? Até lá.